Bom dia, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Amados, como eu tenho falado sobre o livro de Ruth, né? Um livro que chamou bastante a minha atenção nesses dias e era para mim já ter feito, mas houve uns contratempos, não deu para mim fazer. Então, eu venho continuar fazendo o livro de Ruth no capítulo 2, um livro pequeno, com 4 capítulos, mas de uma suma importância para mim e para a sua vida. Louvado seja Deus. Poucos capítulos, mas uma história muito linda e muito interessante, e que vai falar comigo, tem falado comigo, com certeza vai falar com você também, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero ler o capítulo todo, depois, né, assim que Deus colocar no meu coração, eu vou falar. No capítulo 2, fala que sobre a Ruth, ela vai rebuscar espigas. E eu, né, tenho colocado um título neste capítulo, neste vídeo, sobre a lealdade e a fidelidade de Ruth. Louvado seja Deus. O capítulo 1 diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth Moabita disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo, apanharei espigas atrás daqueles que favorecer. E ela disse: Vai, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores por casualidade. Entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? E respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. E disse-me ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gazelas após os segadores. Assim ela veio desde pela manhã até agora, está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após elas. Não dê ordem aos servos que não toquem. Quando tiverem sede, vai até as vasilhas e beba do que os servos tirarem. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, e lhe disse: Como é que me favoreces e fazes casos de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz, ele disse: Bem me contaram tudo o que fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, a tua terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Senhor, retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Aleluia, glória a Deus. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas.
À hora de comer, Boaz lhe disse: achega-te para aqui e coma do pão e molho do vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu grãos tostados e de cereais. Ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: até entre as gazelas deixai a colher, e não censurrei. Louvado seja Deus. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-vos para que apanhe e não repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou e até apanhara e foi quase uma efa de cevada. Tomou e veio à cidade e viu sua sogra, o que havia apanhado também, que lhe sobejara. Depois de fartar-se, deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te favoreceu. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele, o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente, chegado a um dentre nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita, também ainda me disse: com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi, a sua nora: Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que no outro campo não lhe molestem. Assim passou ela a companhia das servas de Boaz para colher até que a cega cevada e do trigo acabou e ficou com a sua sogra. Palavra do Senhor. No capítulo 2 de Ruth. Louvado seja Deus. Aqui nós vemos uma moabita, né, a Ruth. Nós vemos a fidelidade dela e a lealdade dela com a sua sogra, né? Essa narrativa bíblica de 4 capítulos retrata a história de uma mulher moabita, né? Moabita, o povo moabita era um povo mau, né? Um povo que não servia a Deus, era inimigo do povo de Deus, né? Louvado seja Deus. Mas ela se converteu, né? Porque ela casou com um homem de Deus, o filho de Noemi. Louvado seja Deus. Ela se converteu, ela conheceu o Deus de Israel, porque o seu esposo sempre estava falando do Deus de Israel, do Deus do invisível, né? O Deus que não se via, porque onde ela estava ali era um Deus pagão, né? Um Deus que se via, né? Idólatra, mas o Deus de Israel, um Deus do invisível, Deus do impossível, um Deus que a gente não vê, mas crê, confia, e Ele está conosco em todo tempo, em todo momento, louvado seja Deus. Então, a Moabita, a Ruth, a Moabita, ela creu, creu nas palavras do esposo dela e se converteu ao Deus de Israel. E ali ela fez uma aliança com Noemi, né? Ela fez uma aliança com a sua sogra, que quando a sua sogra quis deixar Moabe para voltar para Belém, ela quis vir com a Noemi, ela não quis deixar a Noemi de jeito nenhum. E ela disse, o teu Deus é o meu Deus, onde ela fez ali uma aliança, né? Ela fez uma aliança com Noemi, louvado seja Deus. Ela fez uma aliança com o Deus de Israel, com o Deus de Noemi, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Deus o alcançou através da sua fé. Aleluia, glória a Deus.
Deus o alcançou, Ruth, através da sua fé, porque ela não estava vendo Deus, mas ela creu. Ela creu no Deus de Israel, ela creu no Deus que o esposo dela falava, ela creu no Deus que Noemi falava a ela, louvado seja Deus. No Deus eterno, no Deus do impossível, no Deus invisível. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Lá em 1 Timóteo fala o Rei eterno, imortal, invisível, mais real. Ele é o único, que seja honra, glória, louvor e adoração, louvado seja Deus. Ela não estava vendo Deus, mas ela creu no Deus do impossível, no Deus invisível, e veio com Noemi para Belém, num caminho desconhecido, sem saber, sem entender para onde ela ia, mas ela creu, ela confiou, e Deus o honrou a Ruth, louvado seja Deus. Deus honrou a Ruth pela sua fé, pela sua fidelidade e lealdade com a sua sogra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E Ruth, ela veio, né, para Belém para sobreviver. Ela veio sem saber o que poderia acontecer com ela, né? E ela veio sobreviver. E chegando ali em Belém, ela não ficou ali parada, ela foi logo rebuscar espigas, né? Foi logo buscar alimento para ela e para a sua sogra. Ela não ficou ali parada, não, ela já foi logo trabalhando, querendo trabalhar, falou assim para a sogra dela: eu vou rebuscar, né, espigas. E ela saiu sem a sogra dela falar alguma coisa onde ela deveria ir, mas ela saiu. A gente vê quando a pessoa tem fé e está na direção de Deus. Deus, ele direciona nossas vidas em todo tempo, em todo momento. Deus, ele nunca vai nos deixar sozinha. Deus sempre tem um caminho. Deus sempre tem uma oportunidade para nossas vidas. Muitas vezes as pessoas ficam paradas, só paralisada, reclamando, só orando e não faz nada, não sai do lugar, não toma uma atitude. E daí quer que Deus abençoe, amados. Nós precisamos ter atitude, nós precisamos ser pessoas que tenhamos atitude. Muitas vezes as pessoas só ficam olhando no outro, ficam olhando no outro e acham que o outro está impedindo ela de servir a Deus ou de fazer alguma coisa, mas não é porque ela não toma atitude. Só fica lá orando, 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 orando e reclamando. Que adianta nós orar e reclamar? A oração, a palavra oração é orar e ação. Quando nós oramos, nós tomamos uma ação, nós tomamos uma atitude na vida. Nós não podemos ficar parados. Deus sempre tem uma porta aberta para mim e para a sua vida. Nós não podemos ficar prisioneiro da esperança, como diz. Nós não podemos ficarmos prisioneiros do passado. Nós precisamos avançar, nós precisamos conhecer mais a Deus, conhecer mais a palavra de Deus, fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, aquilo que Deus nos ordena fazer, louvado seja Deus. E muitas vezes as pessoas só ficam lá, ora, mas não sai do lugar. Mas Deus quer nossa atitude, quer a minha atitude, quer a sua atitude, quer a nossa atitude em todo o tempo. Louvado seja Deus. E aqui Ruth, né, ela pegou, foi logo trabalhar, foi logo buscar mantimento para elas, né, se alimentar. Louvado seja Deus. No livro de Deuteronômio 24 fala sobre a lei, né, que as pessoas que, assim, mais bem de vida, ricos, né, o que eles plantavam, o que caía no chão é uma lei, né, para que o que caía no chão era para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, para os necessitados. Eles não podiam pegar aquilo que caía do chão, é uma lei, né? Uma lei vinda de Deus, estabelecida por Deus e falada através de Moisés, louvado seja Deus.
Então, existe uma lei que quando os donos do sítio, das fazendas, e se colher alguma coisa, aquilo que caísse no chão, não era para eles pegar, era para quem necessitava. Eu estou lembrando agora, quando eu morava no Paraná, meu pai tinha sítio, e era tantas frutas que caía no chão, que estragasse, e a gente dava também. Sempre vinha gente buscar as frutas. O que estava lá, que ninguém levava, a gente dava para os animais, né? Para os porcos, para as vacas lá que tinha lá. Mas sempre vinha gente de fora buscar frutas lá. Então nós só pegávamos o que estava na árvore também. E era aquela fartura, né? Era abençoado, louvado seja Deus. E assim no chão ficava cheio de frutas, mas a gente também não pegava, só pegava para dar para os animais mesmo e também para quem vinha buscar, né? Quem necessitava, queria vir buscar, estava livre, né, para pegar. E ali existia uma lei, né, que os donos da terra não podem pegar aqueles que é do chão, aquilo que está no chão. É para deixar para os pobres, para as viúvas, para os estrangeiros, né? Para os necessitados. É uma lei para que as pessoas mais necessitadas não venham passar fome. Né? A lei estabelecida por Deus, louvado seja Deus. Coisa linda, né? Maravilhosa o que Deus faz, né? Na vida do ser humano. Basta nós crermos, confiarmos, basta nós orarmos, buscarmos ao Senhor, confiar no Senhor e fazer aquilo que Ele fala para nós fazer. Louvado seja Deus. Então, o que sobrava era reservado para os pobres, os órfãos e a viúva. Então, órfão foi colher num dos campos, né? É, o mantimento. E onde ela entrou ali num campo, sem perguntar nada, e ela entrou justamente no campo de Boaz, né? No campo de Boaz, onde ele era parente da Noemi, né? Do marido da Noemi, de Mimeleque. E naquela época, como hoje também, né, quem preserva a sua vida, a sua história, ele sempre tem alguém para resgatar a nossa história, né? Resgatar a história do povo de Deus. Nós não vivemos além de qualquer jeito neste mundo, não. Nós temos um Deus que cuida de nós, que preserva a nossa vida, que cuida de nós em todos os tempos, em todos os momentos, em todas as áreas. O nosso Deus cuida de nós. Ele colocou nós nesse mundo, mas não nos abandonou, não. Ele cuida das nossas vidas nos mínimos detalhes. E a pessoa, quando tem a direção de Deus, a pessoa, quando busca a Deus, a pessoa, quando é sincera a Deus, a pessoa, quando faz uma aliança com Deus, ela não fica desamparada neste mundo, louvado seja Deus. Hoje em dia existem tantas pessoas desamparadas porque não conhece a Deus, porque não conhece o Deus Israel, porque não conhece a palavra de Deus, Sharamanaia, aleluia, glória a Deus, não conhece o Deus de Israel, aleluia. A palavra do Senhor diz assim: o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento, falta conhecer a Deus, falta conhecer a palavra de Deus, por isso que sofrem. Aleluia! E Deus, Ele quer nos resgatar, Ele quer resgatar a nossa identidade. Muitos querem nos escravizar, muitos querem deixar nós debaixo de lei, maldição, mas o nosso Deus é que nos resgata da maldição da lei. Louvado seja Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E ali a Noemi foi no campo de Boaz, justo no resgatador, né? Que ele tinha direito de resgatar a história de Noemi, porque é parente da Noemi, porque nessa época existia uma lei também que um parente poderia casar ou com a viúva, né? Para que pudesse prosseguir a história. Louvado seja Deus. E então ele casou com Ruth, né? Deus, Noemi deixou que Ruth casasse com ele, né? Louvado seja Deus, para prosseguir a história de, né, o nome da família, louvado seja Deus, a descendência, para que a história prosseguisse, essa história linda que onde veio depois
através de Boaz, através de Ruth, veio a descendência, a linhagem de Jesus Cristo. Louvado seja Deus, é muito linda essa história. Eu chorei muito por causa dessa história, muito linda mesmo. Louvado seja Deus. Então, amados, vamos buscar mais a Deus, vamos conhecer mais a Deus, conhecer a palavra de Deus, confiar em Deus, ser leal a Deus, fazer aliança com Deus e com a sua palavra. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus, ele é fiel. Nosso Deus é um Deus provedor, resgatador, assim como Boaz foi o resgatador de Ruth, para que a história dela prosseguisse. Assim, hoje nós temos Jesus Cristo, que veio para nos resgatar da maldição da lei, veio para nos retirar da escuridão das trevas. Louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Deus é o grande Redentor, e através de Deus e através de Jesus Cristo nós somos resgatados, nós somos libertos da escravidão do Egito. Louvado seja Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu estava lendo essa palavra, lendo essa história, e me emocionou muito. Louvado seja Deus, é muito linda, e é para nós no dia de hoje também, e que nós venhamos ficar firme com o Senhor, que nós venhamos manter a nossa história, preservar nossa história, porque o nosso inimigo, o nosso adversário, ele luta contra nossas vidas, ele luta contra a nossa história, ele quer nos derrubar, ele quer nos matar, ele quer nos perseguir, ele quer, né, nos roubar, porque Satanás ele vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus ele veio para dar vida, e vida com abundância. Louvado seja Deus. E o inimigo luta contra as nossas vidas aqui nessa terra, mas em Jesus nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Jesus é o nosso resgatador. Ele veio para nos resgatar da maldição da lei. Ele veio para nos resgatar de tudo quanto, de todas as coisas ruins deste mundo. Louvado seja Deus, e um dia nos levar para sempre para o Senhor, nos resgatar, nos levar livres, santos e perfeito, porque a palavra do Senhor diz: sede santo, porque eu sou santo, e sem a santificação ninguém verá o Senhor. E Ele que nos santifica, Ele que nos purifica, Ele que nos dá vida, ainda em meias os caos, em meias as tribulações, Jesus ele chega com a última palavra e nos dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. Esse é o Deus que eu sirvo, e esse é o Deus que você também deve servir. A palavra do Senhor diz que aquele que crê em Jesus não será confundido. Louvado seja Deus. Então, amados, creia no único Deus, creia no Deus de Israel, creia em Jesus Cristo, que você não vai ser confundido. Louvado seja Deus. E aqui a Noemi, ela fala, né, para Ruth, né? Fala assim: esse é o homem do nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores, né? Ela saiu, né, saiu de Moabe, veio com Ruth, veio com Noemi para Belém, veio pela fé em aliança com Deus, em aliança com o Deus de Israel, em aliança com Noemi, e ela teve a direção certa e ela foi no lugar certo, buscar mantimento no lugar certo, onde Deus deu a direção para ela. Creia que quando você está com Deus, quando você é fiel a Deus, quando você está caminhando com Deus, Deus ele não vai fazer você errar o caminho, não. Deus ele vai te levar por passos verdejantes, Deus vai levar por você por águas tranquilas, ele vai levar por caminhos elevados. Aleluia, louvado seja Deus, porque ele é o nosso pastor, ele é o Senhor da nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Uma palavra que chamou bastante minha atenção e eu amo. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe em Cristo Jesus. Depois nós vamos falar
o terceiro capítulo, assim, quando Deus permitir, porque muitas vezes surge algo para mim fazer e não dá para mim fazer logo. Mas assim que Deus permitir, eu venho fazer o capítulo, venho anunciar o capítulo 3, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe em Cristo Jesus e Shalom!